Você já imaginou colher frutas frescas em casa mesmo morando em apartamento ou tendo só uma varanda pequena? Muita gente acha que a árvore frutífera precisa de quintal grande, mas isso é mito. Com as espécies certas e um vaso bem escolhido, você consegue produzir frutas de verdade com sabor e qualidade no seu próprio espaço. Hoje eu vou te mostrar 5 frutíferas perfeitas para vasos e te ensinar o passo a passo do cultivo. Como escolher o recipiente, preparar o solo, acertar a luz, a rega, a adubação e as podas para acelerar a frutificação. Fique até o final, porque as dicas práticas vão evitar os erros que mais fazem a planta não produzir. A tangerineira anã é uma das frutíferas mais recompensadoras para vasos, porque combina porte compacto com alta produção. Quando bem cuidada, ela produz tangerinas doces e perfumadas, com casca fácil de soltar, além de flores brancas aromáticas que deixam o ambiente muito agradável. Para começar, use um vaso com no mínimo 50 cm de diâmetro e profundidade, com furos de drenagem generosos. A tangerineira precisa de volume de terra para sustentar crescimento, florada e enchimento dos frutos, sem sofrer estresse por falta de água ou nutrientes. O solo deve ser leve e drenável. Misture terra vegetal, composto orgânico bem curtido e um material para drenagem, como areia grossa. Raízes de cítricos sofrem muito com o encharcamento, que favorece fungos e derruba folhas, flores e frutos. Coloque a planta em sol pleno, com pelo menos 6 horas de sol direto por dia. Sem luz suficiente, a tangerineira até fica verde, mas reduz a floração e não sustenta frutos. Se a sua varanda pega sol só meio período, priorize o horário da manhã. Adube mensalmente na fase de crescimento e frutificação, usando adubo orgânico e uma fonte equilibrada de nutrientes. Faça podas leves, para manter a copa arejada e compacta, removendo galhos cruzados e brotações fracas. Isso aumenta a produção e reduz pragas. O cajueiro anão precoce foi desenvolvido para produzir em espaços menores. Então, ele é excelente para vasos grandes. Além do caju, ele também produz a castanha. E é uma frutífera resistente ao calor e ao sol forte, com bom desempenho quando o cultivo é bem planejado. Aqui o vaso precisa ser ainda mais robusto. Prefira recipientes com 60 centímetros ou mais, porque o cajueiro precisa de estabilidade e espaço para raízes. Vasos pequenos deixam a planta estressada, o que reduz florada e causa queda de frutos ainda verdes. O substrato deve drenar muito bem. Use terra vegetal, composto orgânico e um percentual maior de areia grossa para evitar acúmulo de água. O cajueiro tolera solo mais seco, melhor do que solo encharcado, e o excesso de umidade é um erro comum que trava o crescimento. Sol pleno é regra para o cajueiro. Quanto mais luz direta, maior a chance de boa floração. Regue de forma profunda, mas com intervalos. Deixe a camada superficial secar um pouco antes da próxima rega. Isso ajuda as raízes a respirarem e evita doenças. A adubação deve ser regular e caprichada, porque produzir frutos exige energia. Reforce matéria orgânica e mantenha nutrientes equilibrados. Se a planta crescer demais, faça poda de formação para manter o porte controlado e estimular ramificação, que é onde surgem flores e frutos. O maracujazeiro é uma trepadeira, mas funciona muito bem em vaso quando você controla o crescimento com tutor ou treliça. Ele produz frutos grandes e nutritivos, e as flores são impressionantes. É uma ótima escolha para quem tem varanda com boa luz e espaço vertical. Use um vaso de pelo menos 50 centímetros e já instale um tutor firme ou uma treliça antes da planta crescer. O maracujá se desenvolve rápido e quando não tem suporte, ele se enrola onde não deve, quebra ramos e perde potencial de produção de flores. O solo precisa ser fértil e bem drenado. Misture terra, composto orgânico e material para drenagem. Como o maracujá cresce rápido, ele consome nutrientes com facilidade. Se faltar alimento, ele até cria folhas, mas não segura flores, e os botões caem antes de abrir. Ele exige sol pleno e rega constante, principalmente na floração e no enchimento dos frutos. Se a planta ficar com sede nesse período, o fruto fica pequeno ou cai. Mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado, e observe se o vaso está drenando bem. Faça podas frequentes para estimular ramos produtivos e evitar excesso de folhas. Remova ramos velhos, secos ou muito compridos e mantenha a planta arejada. Para melhorar a frutificação, atraia polinizadores com flores próximas ou faça polinização manual quando necessário. O pessegueiro de baixo porte é uma opção incrível para vasos quando você escolhe variedades adaptadas. Ele produz pêssegos suculentos e aromáticos e pode ficar compacto com podas bem feitas. É uma frutífera que recompensa quem cuida da luz, do solo e do calendário de poda. Para o vaso, prefira pelo menos 50 a 60 centímetros, porque o pessegueiro precisa de estabilidade e espaço para raízes. Um vaso pequeno limita a nutrição e deixa a planta vulnerável à queda de folhas e baixa produção. Furos de drenagem são indispensáveis.
O substrato deve ser rico, mais leve. Use terra vegetal, composto orgânico bem curtido e um material para drenagem. Evite solo pesado, porque o pessegueiro não gosta de raiz abafada. Solo bem aerado ajuda na saúde radicular e na absorção de nutrientes para frutificar. O pessegueiro precisa de sol pleno para formar frutos doces. Em locais com pouca luz, os frutos ficam menores e menos saborosos. Outro ponto importante é a poda anual, que mantém a copa compacta e estimula ramos novos, que são os mais produtivos para a frutificação. Após a colheita, faça uma poda de limpeza e mantenha a adubação equilibrada para a recuperação da planta. Durante o desenvolvimento dos frutos, regue de forma constante, porque a falta de água causa frutos rachados ou queda prematura. Com o manejo correto, você colhe pêssegos no vaso por anos. A Nespereira anã, também conhecida como ameixa japonesa, é excelente para quem quer uma frutífera de vaso que seja resistente e produtiva. Os frutos são aromáticos, levemente ácidos e ricos em fibras, e a planta se adapta bem a podas, mantendo o porte controlado. Escolha um vaso grande, de 50 a 60 centímetros, porque isso aumenta a capacidade da planta sustentar florada e frutificação. Quanto mais volume de substrato, mais estável fica a umidade e a nutrição, reduzindo estresse e queda de flores e frutos. O solo deve ser fértil e com boa drenagem. Misture terra, composto orgânico e um material drenante. Evite encharcar, mas também não deixe secar completamente, especialmente quando a planta estiver com frutos se desenvolvendo. O equilíbrio da água é o que garante frutos cheios e saudáveis. A Nespereira prefere sol pleno e responde muito bem à luz direta. Para manter a planta compacta, faça podas de formação e retire ramos que crescem para dentro da copa. Uma copa mais aberta melhora a ventilação, reduz fungos e ajuda a planta a direcionar energia para os frutos. Adube de forma regular, reforçando matéria orgânica e nutrientes durante a fase de crescimento e frutificação. Observe sinais como folhas pálidas ou pouca floração, que indicam falta de nutrientes. Com cuidados consistentes, ela se torna uma frutífera confiável para vaso, com colheitas repetidas. Agora você tem 5 opções excelentes para produzir frutas em vasos: tangerineira anã, cajueiro anão precoce, maracujazeiro com condução controlada, pessegueiro de baixo porte e nespereira anã. O segredo é combinar vaso grande, drenagem correta, sol pleno e cuidados constantes para destravar a frutificação. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e me conta nos comentários qual dessas frutíferas você escolheria para cultivar em vaso e por quê. E se você já cultiva alguma, compartilhe o que deu certo e o que foi mais difícil, porque isso ajuda muita gente que está começando.